Um agradecimento especial à Erika, porque hoje a América é uma nação em luto, uma nação em choque e uma nação em luto. Menos de 2 semanas atrás, nosso país foi roubado de uma das luzes mais brilhantes de nossas eras. Um gigante da sua geração e, acima de tudo, um amigo, pai e filho dedicado. Um cristão e um patriota. Charles James Kirk foi hedondamente assassinado por um monstro de sangue frio radicalizado porque ele falava a verdade que estava em seu coração. Ele foi violentamente morto porque ele falava pela liberdade e pela justiça, por Deus, pátria, pela razão e pelo senso comum. Ele foi assassinado porque ele viveu corajosamente, ele liderou com ousadia e ele argumentou brilhantemente e de forma não apologética. O que ele fazia era certo para a nossa nação. E então, naquele dia horrível, em 10 de setembro de 2025, nosso maior evangelista pela liberdade americana se tornou imortal. Ele é imortal agora, um mártir pela liberdade americana. Eu sei que falo por todos que estão aqui hoje quando digo que nenhum de nós jamais irá esquecer de Charlie Kirk. E agora nem a história o fará. Porque enquanto o Charlie se reuniu com o seu Criador nos céus, a sua voz na terra vai ecoar pelas gerações. E o seu nome irá viver para sempre no quântico eterno dos maiores patriotas da América. Ele viverá para sempre. A incrível e linda viúva de Charlie, a Erika, nós sabemos que o peso dessa perda monumental é quase insuportável, mas mesmo enquanto há dor no coração, há dor grande demais para concebermos, você de alguma forma encontrou a fé profunda e a força para ser um conforto a milhões de pessoas. E muito obrigado, Erika, muito obrigado. Hoje, uma nação inteira joga seus braços sobre você e seus lindos filhos. Nós compartilhamos da sua imensa e incompreensível dor e juramos fazer tudo o que possamos para garantir que seus filhos irão crescer em um país onde o pai delas vai ser honrado como o grande herói americano que ele é. Aos pais do Charlie que perderam seu filho amado e a toda a família Kirk, nós sabemos que nenhuma palavra vai ser suficiente para preencher o vazio que ele deixa para trás. Um vazio que não pode ser preenchido, mas eu espero que a incrível tempestade de comoção nesses últimos 11 dias possa ter confortado vocês com o conhecimento de que seu filho trouxe mais amor e conforto a esse mundo em 31 curtos anos do que pessoas mesmo de muito sucesso, podem trazer em uma vida inteira. Charlie Kirk amava a América com tudo que ele tinha. E como nós podemos ver de forma tão clara hoje, a América amava Charlie Kirk. E ele sempre podia trazer uma grande multidão. Olha só o que está acontecendo hoje. Isso aqui é uma multidão grande. Unidos aqui, nós temos o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Nós temos o orador, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Mike Johnson. Temos incontáveis membros do Senado dos Estados Unidos. E eu peço perdão, não vou apresentar todos vocês, mas tem muitos, estão por toda parte aqui. E da mesma forma, a Câmara dos Representantes, eles estão por todo esse grande estádio. Isso não é uma arena, isso é um estádio, um nosso ótimo gabinete. E estamos aqui com multidões de pessoas
Sem falar no outro lugar ali do outro lado da rua, com mais dezenas de milhares de pessoas que estão nos vendo em telas. E eu peço perdão, não deu para todo mundo entrar. Se alguém gostaria de dar o seu assento, por favor, é só trocar com alguém do outro lado da rua. Mas isso é como um reviver dos velhos tempos, não é? Um reviver dos velhos tempos. Para milhões de americanos, especialmente gente jovem, é agonizante e impensável dizer tchau para um patriota cujo coração ainda tinha tanto a entregar, e tinha tanto. Criado nos subúrbios de Chicago, Charlie estava repleto de um espírito patriótico desde a juventude. Ele era totalmente americano em tudo o que fazia, e uma das últimas coisas que ele me disse foi: por favor, senhor, salve Chicago. E nós vamos salvar Chicago do crime horrível que há ali. No ensino médio, ele era o quarterback do time de futebol americano e o capitão do time de basquete. Ele era um bom atleta, muita gente não sabe disso sobre Charlie. Ele era um escoteiro que gastava as pausas do almoço escutando outro campeão pela liberdade, alguém que ele grandemente admirava, Rush Limbaugh. Mas o que era ainda mais importante para o Charlie do que a política e o serviço foi a escolha que ele fez na quinta série, que ele disse ser a decisão mais importante da sua vida, de se tornar um cristão e um seguidor do seu Salvador, Jesus Cristo. Inspirado pela fé e pelo seu amor pela liberdade, Charlie fez uma coisa memorável quando ele tinha apenas 18 anos de idade, sob o conselho de um mentor que lhe disse para desistir de ir para a faculdade porque ele estava indo tão bem. Ele dedicou sua vida a converter gente jovem à causa conservadora. E aí, como é que foi o trabalho dele? Olha em volta. Em 2012, 2 dias depois de sair do ensino médio e com apenas $1.800 na conta, um jovem de Illinois que ninguém jamais tinha ouvido falar começou uma organização cujas grandes ambições foram capturadas no seu nome. Turning Point USA, ponto de virada Estados Unidos, que bom nome. E nós temos o sentimento que ela vai ser maior e melhor do que jamais foi antes. Será que faz sentido? Vai ser maior e melhor do que jamais antes. Olha só para o que está acontecendo aqui. 12 anos atrás, o Charlie entrou no seu primeiro campus universitário, uma universidade muito esquerdista de Wisconsin. Ele colocou uma mesinha e colocou uma placa com 3 palavras. Governo grande é uma porcaria. Dá para acreditar? Era o Charlie? Naquele dia, o Charlie conversou com todos os estudantes que sentaram para falar com ele, a maioria dos quais provavelmente eram um pouco mais velhos do que ele era. Depois de muitas horas, ele encontrou o primeiro líder de uma filial do Turning Point. Depois disso, Charlie passou 300 dias na estrada juntando fundos e espalhando sua mensagem para camp por todo o país. Ele vivia no porão dos pais. E, na verdade, eles adoravam que ele morasse ali, eles adoravam aquilo, adoravam o Charlie. Todo mundo amava o Charlie. E nos sofás de amigos e apoiadores, ele viveu em sofás por 2 anos, 3 anos. E aí a vida começou a mudar um pouco para ele. Mas ele sempre foi o mesmo. Por 5 anos ele se recusou a receber um salário, mas dia a dia ele trabalhava das 5 da manhã até 11 da noite, sempre. Os seus funcionários diziam que ele usava jeans do Walmart e camisetas que vinham ali de uma loja do exército da boa vontade. Não era fácil, mas o Charlie nunca gostava de dinheiro. Ele sempre esteve fazendo o que ele fazia pela missão. E como ele gostava de dizer, ainda naquela época, nós temos um país para salvar.
E é isso que ele estava fazendo. E me ligava o tempo todo. Me dizia, Senhor, temos um país para salvar. E eu dizia, Charlie, obrigado por me falar. Charlie trabalhou comigo na minha campanha de 2016 e viajou pela nação com meu filho, Don, com o Eric. Eu vim a conhecer ele muito bem e vi imediatamente que o Charlie é, na verdade, um grande construtor de gente. Foi o Charlie que começou a organizar jovens conservadores negros que buscavam uma liderança. Foi o Charlie que se ergueu contra cristãos e judeus perseguidos em campos universitários. Foi o Charlie que ajudou a discutir a cultura do cancelamento, a censura online, na frente do nosso debate político. Ele estava bem ali na frente comigo. Foi o Charlie que ajudou a unir o movimento MAGA. E querem saber? MAGA. Sabem o que isso significa? Torne a América... e tem MAGA, tornar a América saudável novamente. E amanhã teremos um dos grandes anúncios médicos da história do nosso país. Vamos estar com o Bob, com o Oz e com todos os profissionais. Eu acho que vocês vão entender que é um negócio incrível. Eu acho que nós encontramos uma resposta ao autismo. E aí, o autismo? Amanhã. Vamos estar falando na Sala Oval e na Casa Branca sobre autismo. Como ele acontece, para que não deixemos mais acontecer de novo. E como conseguir, pelo menos, um pouco melhor se você já tem, para que os pais possam ajudar seus lindos filhos. Essa é coisa grande. Eu tenho estado me coçando. Eu tenho estado incomodando todo mundo sobre isso. Consiga a resposta para isso. Sabe, 20 anos atrás, 1 a cada 10 mil nascia com autismo. 20 anos atrás. As pesquisas mais recentes mostram que 1 a cada 12. Quão ruim isso é? Estamos falando de nenês homens, mas também mulheres é como 1 em 20, é um pouquinho melhor. Mas realmente tem alguma coisa muito errada e pensamos que sabe o que é. E eu acho que vai ser uma das coletivas de imprensa mais importantes que eu já tive. Estamos muito ansiosos para isso. E sabem quem mais está ansioso para isso? Porque ele sabia, eu falei um pouco para ele, era o Charlie. Ele estaria bem ali na primeira fila, pode acreditar. Vamos sentir falta dele amanhã. Era coisa grande para ele também. Ele reuniu Donald Trump, Bob Kennedy, bem aqui, no grande estado do Arizona, 1 ano atrás. Lembra? Que dia foi aquele? E foi o Charlie que estava entre os primeiros a conversar comigo sobre um homem de Ohio, chamado J.D. Vance. Já ouviram falar desse cara? Ele tem feito um bom trabalho. O Charlie ia me ligar com frequência. Uma vez antes de um grande evento, ele me ligou. Você acha que você pode vir e falar em um evento aqui? No dia seguinte, eu disse, Charlie, dá um tempo, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você quer que eu viaje 4 horas? E sabem, às vezes eu ia mesmo. Ele era um cara bom, era um cara muito persuasivo. Mas ele pedia coisas assim, senhor, será que você pode estar amanhã na Califórnia? Eu dizia, Charlie, dá um tempo, qual é? Ele simplesmente não parava. E ele conseguiu. Mas eu quase sempre ia. Porque você nunca quer decepcionar o Charlie. Ele trabalhava tão duro, você não queria decepcionar ele. Eu me senti culpado, fazia eu me sentir culpado demais. Como presidente, muita gente me pede coisas, mas o Charlie era um dos poucos que sempre entregava mais do que ele tomava. Ele era muito mais uma pessoa que entregava do que uma pessoa que tomava. E não importa o quão grande o Charlie tenha se tornado, ninguém era pequeno demais
para ele. Ele era bom com todos, não importava. Ele me chamavam para aparecer no podcast do Charlie, que, na verdade, ele era bastante... Um menino de 4 anos pediu para ele para aparecer no podcast dele. E aí o Charlie até respondeu, sabe, a esquerda. Eu chamo eles de extrema esquerda, os radicais, os lunáticos. Mas Charlie só dizia a esquerda. Provavelmente ele estava certo, mas não dá, eu não aguento. Eu não me aguento. Então ele dizia, a esquerda, os radicais de extrema esquerda, ele quer dizer, podem ter todo o dinheiro do mundo, mas eles não podem trabalhar mais duro que eu. Eu vou acordar tão cedo quanto necessário. Eu vou ficar acordado tão tarde quanto seja necessário. E eu nunca vou parar de lutar pelo nosso país. E ele fazia isso, e ele fez isso até o último suspiro. Era isso que ele estava fazendo. Era isso que ele estava fazendo. Pensem nisso. Uau! Que momento horrível. Eu estava na sala oval quando eu ouvi. Eles entraram e foi uma experiência surreal. Tinha gente grande na sala oval na hora. E eu estava no meio de uma conversa muito importante para o nosso país, com gente grande, com as maiores. E eu disse para elas, vocês têm que sair agora. Me disseram na frente de um grupo de gente muito poderosa. Eu disse, vocês têm que sair agora. Agorinha, por favor, nesse instante. Vocês têm que sair, saiam. Por sua própria determinação e habilidade, Charlie Kirk ergueu a Turning Point desde um começo muito humilde, um começo que ninguém achou que terminaria em algo como isso. Um movimento gigantesco, um mamute da política americana. Temos um estádio cheio de gente, mas ele reunia tremendas multidões antes dessa notícia horrível e antes de termos que ouvir o que aconteceu de forma tão horrível. Ele fazia mais de 250 discursos por ano em mais de 200 universidades. E isso era numa época e que não era popular ir para as universidades. Se você fosse conservador, realmente exigiu muita coragem. E nós costumávamos conversar, e sabe, eu falava, eu acho que eles são muito mais conservadores do que nós achamos, e ele concordava. Mas não era uma coisa que estava acontecendo, porque a extrema esquerda fazia coisas muito ruins, coisas muito perigosas. Mas o Charlie fez filiais em 2.200 campi e falou em mais de 1.000 igrejas. Lançou um podcast que chegou a uma audiência de 1 milhão de americanos todo dia, um dos maiores shows na rádio também. E Charlie não só trazia os jovens para o movimento, também começou a crescer exponencialmente. Em 2024, nós tivemos mais jovens do que qualquer candidato republicano na história do nosso país, incluindo pela primeira vez uma maioria entre os homens com menos de 30 anos. Dá para acreditar? Lembram-se quando os candidatos republicanos não conseguiam nem 4%? Nós fomos inacreditavelmente bem com os jovens. Foi um fator muito grande, inacreditável. Ele me fez trabalhar por isso. Senhor, você tem que fazer um discurso aqui, tem que fazer um discurso lá. Mas nós fizemos e ganhamos. E o nosso país está indo inacreditavelmente bem agora. Nós tínhamos um país que estava morto há um ano atrás. E agora temos o país mais quente em qualquer lugar do mundo. E Charlie nos ajudou a fazer isso ser assim. Uma das grandes pessoas, mas através de tudo isso, o método básico e a mensagem de Charlie nunca mudaram. Em cada campus onde Charlie ia, ele perguntava para as pessoas que discordavam dele para que viessem, e ao invés de calá-los, ele dava um microfone para eles e deixava que falassem. E ele convenceu tantos deles. Era uma coisa bastante incrível de ver acontecer, na verdade. Antes do Charlie ter chegado nos campi, no dia que ele foi assassinado, ter chegado naquele campus, no dia que foi assassinado, um assessor disse para ele que havia muitas pessoas que eram contrárias às suas visões na audiência.
E ele se sentiu bem por isso, porque ele queria convencer eles. Ele entendia, e realmente entendia o que era certo. E ele estava certo sobre isso. Muito era baseado em senso comum, por sinal. Charlie escreveu de volta para o assessor, dizendo, eu não estou aqui para lutar contra eles. Eu quero conhecê-los e amá-los, e eu quero alcançar eles e tentar liderá-los para uma grande forma de viver no nosso país. Em um momento privado, no dia de sua morte, nós descobrimos tudo o que precisamos saber sobre quem Charlie Kirk verdadeiramente era. Era um missionário com um espírito nobre e um grande propósito. Ele não odiava seus oponentes. Ele queria o melhor para eles. É aí que eu discordo do Charlie. Eu odeio meus adversários. E eu não quero o melhor para eles. Desculpa. Desculpa, Erica. Mas agora a Erica pode falar comigo e com todo o grupo e talvez possam me convencer que eu estou errado. Mas eu não consigo aguentar meus oponentes. Ele ri. O Charlie está brabo olhando para mim agora. Ele está brabo olhando lá de cima agora. Ele não estava interessado em demonizar ninguém. Ele estava interessado em persuadir todos. As ideias e princípios que ele acreditava que eram bons, verdadeiros e corretos. Antes de cada aparição, ele dizia essas palavras: Deus, usai-me para a sua vontade. Sempre dizia a mesma coisa. Use-me para a sua vontade. E isso é exatamente o que Deus fez. Quando você pensa nisso, é exatamente o que ele fez. Quanto mais sucesso Charlie tinha, e ele estava conseguindo cada vez mais sucesso, mais perigosa sua missão se tornava. Em campo por todo o país, sua busca por diálogo aberto era recebida com ódio ameaçador. Eram ameaças de bomba, alarmes de incêndio e incontáveis extremistas que tentavam combater ele. Era coisa nojenta. Eu dizia, cara, isso é sujo. Em um evento a política, teve que construir barricadas para impedir estudantes de uma turba raiventa de estudantes, de bandidos. São agitadores pagos, muita gente recebe muito dinheiro para fazer isso. Quando você olha, todos eles têm a mesma placa imprimida, bem bonita. Todas são idênticas. Isso vem de alguma gráfica de alto nível. Não são placas feitas no porão de alguém. Isso aí é pago por gente muito má. E esperançosamente nós vamos descobrir, através do Departamento de Justiça, quem são essas pessoas. Em outra faculdade, terroristas da Antifa quebraram janelas com pedras e tentaram invadir o prédio onde Charlie estava falando. Essa aí foi coisa feia. Muitas vezes dezenas de policiais eram necessários para impedir a violência de esquerda. E a violência vem grandemente da esquerda. Você não ouve isso de muita gente, não é? E virtualmente, por anos, Charlie recebia essas terríveis ameaças de morte. As pessoas não sabem, mas eu falava com ele sobre isso. E ele dizia, eu recebi algumas ameaças. Ele sempre sentia que, na verdade, quando fazia uma ameaça, não eram eles com quem você devia se preocupar. Aqueles com quem você devia se preocupar eram os que não faziam ameaça. Vocês sabem o que eu quero dizer. Ele sabia do risco. Mas eu e ele tínhamos um certo lema. Nunca recue e jamais se renda. Ele acreditava nisso de forma muito forte. E ele estava certo. Ele estava totalmente certo. Os radicais e seus aliados na mídia às vezes se referiam a isso como meu filho... Às vezes eu me refiro, como meu filho disse, à mídia das fake news. Tentaram calar o Charlie por um motivo simples. Porque ele estava vencendo, e estava vencendo grande. Ele estava dominando os campos universitários. Faculdades que, em tese, só tinham esquerdistas. Eles falam que são progressistas, eu chamo de esquerdistas. É uma palavra tão bonita, progressistas. Não tem nada de progressista quando você pensa nisso. Mas eles eram nojentos e ele entrava nessas faculdades e daí 2, 3 anos depois se tornavam bastiões de conservadorismo. Era realmente incrível de ver. Mentiam sobre ele porque não queriam que vocês ouvissem ele falar, que aprendessem dele. Porque o que ele estava discutindo e o que ele estava pregando faziam tanto sentido. Em qualquer lugar que ele ia, ele vencia os debates, ele vencia os corações e as mentes. E sim, ele vencia as eleições para a gente.
Ele ajudava a gente, ajudava outras pessoas. Ganhamos a maior eleição da história do nosso país, eu acredito. Charlie Kirk era, sem dúvida, uma das figuras mais influentes e na eleição mais importante da história do nosso país. A eleição daquele lindo dia, 5 de novembro de 2024. Vocês lembram daquele dia? Foi há 9 meses atrás. Que dia foi aquele? Quer dizer, tivemos um dia bastante bom da primeira vez, mas na segunda eleição tivemos um dia fenomenal. Muitas coisas ruins aconteceram. E agora isso sequer é questionado. Eles trapacearam como cachorros, mas nós pegamos eles, não pegamos? Mas nós devemos ao Charlie uma eterna e profunda dívida de gratidão. Agora, assim como o Charlie e a Erika tornaram a Turning Point quente, nós estamos olhando para o país que tem a chance de chegar a um nível como jamais antes. As tarifas estão nos tornando ricos de volta, ricos do que qualquer um jamais pensou, mais ricos do que qualquer um jamais pensou que seria possível. E o único desafio a isso são pessoas que odeiam ao nosso país ou países estrangeiros que estão pagando o preço, porque fizeram a mesma coisa contra a gente por anos. Faziam isso conosco. Mas nós estamos ganhando dinheiro, estamos ficando mais ricos e mais ricos, e estamos cuidando do nosso povo melhor e melhor quando fazemos isso. E podemos cuidar de outros países melhor e melhor, mas estamos indo inacreditavelmente bem. As tarifas realmente foram demais. As tarifas e a eleição, sabem, outras nações fazem isso contra a gente, e o Charlie entendia isso. Ele via o dinheiro, ele via o que estava entrando no nosso país, e podíamos usar isso para o Medicare, para o Medicaid, para a Previdência, para todas essas coisas pelas quais combatemos tanto. E isso é exatamente o que está acontecendo. Os números são incríveis. Quando a notícia finalmente saiu na noite da eleição, na última noite de 5 de novembro, que a disputa foi basicamente vencida, e saiu cedo na noite. O Charlie estava ao vivo, na câmera. Naquele momento, ele estava subjugado pela emoção. Eu nunca vi aquilo, ele estava tão feliz. Por um longo tempo ele não disse nada. Os olhos estavam cheios de lágrimas. E aí ele enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Aquele não era o Charlie que eu conhecia, mas pensando nisso, na verdade é o Charlie que eu conhecia, porque ele tinha um coração gigantesco. Ele simplesmente queria o que era bom para o nosso país. E ele via que estava indo numa direção horrível. Erika colocou um chapéu MAGA nele para cobrir a cabeça dele. Isso não é lindo? A gente adora MAGA. Todo mundo adora MAGA. Isso não é lindo? Tornar a América grandiosa novamente? MAGA, Make America Great Again. Quando o Joe Biden se levantava, lembram-se dos discursos? Nós vamos parar o MAGA, nós vamos parar o MAGA. Mal conseguia falar as palavras, vamos parar. E eu dizia, dá para alguém dizer para ele que MAGA significa tornar a América grandiosa novamente? Como é que você vai parar isso? E Charlie entendia isso. Quando Charlie finalmente ergueu a cabeça e falou, ele falou por seus olhos lacrimejando e disse, eu sou humilde perante a graça de Deus. Eu estava assistindo naquela noite e eu fiquei muito impressionado, na verdade. Mostrou que ele tinha um coração grandioso. Cada americano deveria dar uma olhada, uma boa olhada na alma distorcida, alma maligna de qualquer um que queira matar um jovem tão bom quanto Charlie. Matar alguém, qualquer um, mas matar um homem como esse, ele não merecia isso. Nosso país não merecia isso. E qualquer um que faça desculpas para isso estão simplesmente loucos. O assassinato do Charlie não foi só um ataque contra um homem ou contra um movimento. Foi um ataque contra toda a nossa nação. Foi um ataque horrível aos Estados Unidos da América. Foi um ataque às nossas liberdades mais sagradas e direitos otorgados por Deus. A arma foi apontada contra ele, mas aquela bala estava mirando contra todos nós. Charlie foi morto de fato por expressar as próprias ideias que virtualmente qualquer um nesse estádio e na maioria dos outros lugares por todo o país profundamente acreditavam. Mas o assassino falhou na sua missão porque a mensagem do Charlie não foi silenciada
e agora será maior e melhor e mais forte do que em qualquer tempo antes e não é nem próximo. E é raro. Ele é maior agora do que era 2 semanas antes. A Erika e os filhos têm que sofrer de forma tão horrível por esse momento, mas eles sabem que é verdade. Ele é maior agora do que jamais foi antes. Ele é eterno. E ele está olhando agora para baixo para os outros e está olhando, uau, que ótima plateia. Ele está dizendo que ótima plateia. É uma grande plateia de patriotas. Mas é por isso que eu em breve darei para o Charlie a maior honra civil da nação, a medalha presidencial de liberdade. É a maior honra civil. E nós faremos a cerimônia na nossa linda Casa Branca, em uma muito segura Washington, D.C., um lugar que Charlie verdadeiramente adorava. Nós paramos o crime em Washington. Demorou 12 dias. Agora você pode ir para restaurantes, pode caminhar no meio da rua com a sua esposa, pode ter a sua esposa andando sozinha no meio da rua. Que diferença a boa gestão faz. E era uma das cidades mais perigosas do mundo e agora é uma cidade muito segura. As gangues não estão mais lá. Nós nos livramos, sabe? Nós nos livramos de 1.500 criminosos de carreira. 1.500. Se você tiver 3 criminosos de carreira, isso já pode fazer uma grande diferença. Mas eu estou tão orgulhoso de Washington, D.C., e agora vamos entrar para Memphis. E vamos resolver isso aí rápido. E aí vamos entrar em outras. E vamos para Chicago. E teremos o Charlie muito em nossas mentes quando formos para Chicago. E vamos resolver essa daí. Temos um governador incompetente ali. Ele acha que está tudo ok quando 11 pessoas morrem pelo final de semana. Acha que não tem nenhum crime quando 11 pessoas morrem e 28 pessoas são baleadas. Eu digo, eles têm crime. Eles dizem que não tem crime, mas nós vamos colocar isso sob controle muito rapidamente. Ele estava tão orgulhoso do que aconteceu. Ele estava tão orgulhoso do que aconteceu em Washington, D.C. Como vocês sabem, o assassino depravado que planejou e executou a morte de Charlie foi preso e indiciado com homicídio agravado. Deus queira, ele vai receber a pena última por seu crime horrendo, essa coisa horrível. Porque você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar isso acontecer com o país. O Departamento de Justiça também está investigando redes de maníacos de extrema esquerda que financiam e perpetuam violência política. Eu acho que nós sabemos quem muitos deles são, mas as forças de segurança só podem ser o começo da nossa resposta ao assassinato do Charlie. Ao longo dos últimos 11 dias, nós ouvimos histórias de comentaristas, influenciadores e outros da nossa sociedade que comemoraram seu assassinato com uma aprovação doentia, ou até com júbilo, regozijo. Não dá para acreditar. Algumas das mesmíssimas pessoas que passaram os últimos 8 anos tentando julgar moralmente qualquer um que discordasse deles sobre política, de repente começaram a comemorar por um assassinato. Inacreditável. Vocês sabem os nomes. São grandes perdedores, por sinal. Isso vai ser provado em um curto período de tempo. Algumas das mesmíssimas pessoas que te chamam de um odiento por usar os pronomes errados e estavam cheias de alegria pela morte de um pai
com duas lindas crianças. E os mesmos comentaristas que nessa semana estão falando fascismo, fascismo, por causa de um show que foi cancelado na TV, no qual o âncora não tinha nenhum talento e não tinha nenhuma audiência. Na semana passada estavam sugerindo que Charlie Kirk teria merecido o que aconteceu com ele. Nenhum lado da política americana tem um monopólio de gente mal orientada, mas tem uma parte da nossa comunidade política que acredita ter um monopólio da verdade, da bondade e da virtude, e conclui também ter um monopólio do poder, do discurso e dos meios. Não vai mais acontecer. Viramos essa esquina bem rápido. Tragédias desse tipo, o tipo que vimos em Utah de todos os lugares, com a consequência desse tipo de ocorrência, se o discurso é violento, então daqui a pouco alguém vai concluir que violência vale para parar discurso, e não vamos deixar que isso seja justificado. A tradição de justiça em debate aberto que Charlie praticava não é só um pilar da nossa democracia, de muitas formas é a base de toda a nossa sociedade. É o direito herdado por todo o livre americano, o maior legado do iluminismo e entre as maiores conquistas da civilização. Nós iremos defendê-la a todos os custos e iremos seguir adiante com a taxa da liberdade que Charlie Kirk segurava de forma tão orgulhosa e tão alto. Ele estava tão orgulhoso e ele segurou aquela tocha alto. Nós jamais deixaríamos que ela se apague. Jamais deixaremos que se apague. Nós iremos erguê-la mais alto do que jamais antes. Vai ser erguida. E esse é o começo, talvez, não seja nenhuma surpresa que Charlie, que passou a vida falando com os críticos dessas tradições, no final das contas se tornou convencido de que precisávamos não só de um realinhamento político, mas também de um redespertar espiritual. Temos que devolver a religião para a América, porque sem fronteiras, segurança e religião, não dá para ter mais um país. Queremos a religião de volta para a América. Queremos trazer Deus de volta para nossos lindos Estados Unidos da América como jamais antes. Queremos Deus de volta. Charlie estaria tão feliz de ouvir seus amigos e colegas hoje dando depoimentos, dando glória a Deus. Minutos depois do disparo em Utah, milhões de americanos, jovens e velhos, ouviram a notícia, caíram em seus joelhos e começaram a orar. Muitos que raramente oravam pediram por um milagre. Deus, por favor, salve Charlie. Mas, mesmo que o tempo de Charlie conosco na Terra tenha se encerrado, aquelas orações para a América já foram respondidas. Olhem o que está acontecendo. Olhem o que está acontecendo. Nos dias desde a morte de Charlie, nós vimos como o seu legado capturou tantos milhões pelo mundo. Em Calgary, no Canadá, milhares se reuniram numa prefeitura para cantar o hino nacional americano e erguer pôsteres com o nome Charlie Kirk. Em Seul, na Coreia do Sul, multidões se uniram para tremular bandeiras americanas e gritar: nós somos por Charlie Kirk. Sua memória foi honrada nas ruas de Berlim, Varsóvia, Viena, Madrid, Londres, Tel Aviv e por todo o mundo. Tão lindo de assistir. Um homem tão longe quanto a Austrália rural mandou uma mensagem dizendo: eu vou para a igreja amanhã pela primeira vez. O pastor disse: por quê? E o homem disse: por causa de Charlie Kirk. Dá para imaginar? A lição da vida de Charlie é que você jamais pode subestimar o que uma pessoa pode fazer com um bom coração, uma causa justa, um espírito alegre e a disposição de lutar, lutar e lutar. Tem que lutar. Estamos salvando o nosso país. E o Charlie é um fator grande, imenso. Ele começou só com uma ideia para mudar as mentes em campi universitários. E ao invés, ele acabou com uma conquista muito maior: mudar a história. Ele mudou a história. Hoje, Charlie Kirk descansa em glória e nos céus por toda a eternidade. Ele passou de falar em campi universitários em Wisconsin, Neenah, e agora está
ajoelhado perante o trono de Deus. É onde ele está agora. Nós estamos em luto pelo amigo e líder que nós perdemos, mas nós seguimos adiante, fortalecidos por sua fé, por sua coragem, inspirados pelo seu exemplo, para defender o país pelo qual ele viveu, as liberdades pelas quais ele morreu e os valores nos quais ele tão profundamente acreditava. Ele acreditava em valores que todos nós deveríamos acreditar. Charlie criou algo muito especial que se chama Turning Point USA. E sob a liderança e o amor de Erica, ele se tornará maior e melhor e mais forte do que jamais antes. Então, Charlie, nós todos queremos agradecer você. Nós queremos dizer um altíssimo Deus abençoe você, Charlie. Deus te abençoe pelo que você fez. É incrível. E Deus abençoe a Erica e as crianças. E Deus abençoe os Estados Unidos da América. E posso pedir, Erica, por favor, venha para cá. Erica, por favor, suba aqui. Erica sobe ao palco então, junto a Donald Trump. Um hino religioso toca no alto-falante. Trump abraça a viúva Erica Kirk. Ela se aproxima dos ombros dele. Eles então, Trump abraça a Erica Kirk enquanto ouvem um hino religioso. A viúva chora nos ombros de Trump. Ele aponta para o banner no qual se lê construindo um legado lembrando de Charlie Kirk. Trump diz muito obrigado, Erica. Muito obrigado. E boa sorte. Deus esteja com você. Obrigado.